Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026. Feliz ano novo a todos! Obrigado por todo o apoio que o canal recebeu no ano de 2025 e saibam que esse ano já planejei várias novidades para o canal, começando por vídeos que eu nunca fiz no passado, como o vídeo de hoje, por exemplo. A história começa na cidade de Nova York, é um lugar familiar e todos sabemos que os maiores super-heróis do planeta Terra vêm de lá, os próprios Vingadores. Nessa época, o grupo dos super-heróis ainda não havia se formado e vemos que um gigantesco robô estava atacando a cidade, mas o Homem de Ferro veio defendê-la. Ele começou imediatamente o ataque contra essa gigantesca criatura robótica e as pessoas estão fugindo enquanto ele segura os pedaços em suas próprias costas. Tudo isso era uma reportagem na TV a respeito do dia que o Homem de Ferro salvou a Califórnia contra um ataque de um robô gigante. Ele é famoso ao redor do país inteiro, e enquanto essa reportagem passa na TV, vemos que o famoso bilionário Tony Stark estava dirigindo seu carro junto de seu melhor amigo. O homem mal acredita que Tony teve coragem de construir uma armadura para se transformar em um super-herói, mas Tony Stark fala que não havia nada melhor para fazer com seu alto intelecto. O amigo dele, chamado Rhodey, insiste em dizer que a SHIELD devia estar tomando conta desses assuntos como robôs gigantes. Tony não tem que interferir em nada, só que o bilionário fala que desistiu do ramo de fazer objetos letais e agora vai ajudar a humanidade. Ele continuará combatendo supervilões para ajudar o planeta e rapidamente juntos eles chegaram até as indústrias Stark. Lá dentro, Pepper, a assistente do Tony Stark, já esperava por eles. Ela está irritada pois Tony não atendeu o celular. Acontece que ela está tentando ligar há 20 minutos para avisar que a Hydra está atacando as Nações Unidas em Nova York. Eles viram o que estava acontecendo ao vivo pela TV. Um robô gigantesco chegou com muitos agentes da Hydra. Pepper avisou ao Tony Stark que a SHIELD ainda vai demorar 40 minutos para chegar e todos os líderes do planeta Terra estão lá dentro das Nações Unidas, incluindo o presidente dos Estados Unidos. Tony precisa fazer alguma coisa e imediatamente ele vai ajudar esses líderes. O homem se prepara com sua mais nova armadura Mark VI e depois que ela foi montada ao redor de seu corpo, ele saiu voando em direção às Nações Unidas. Lá, aquele gigantesco robô da Hydra estava combatendo todos os soldados das Nações Unidas, até que Homem de Ferro chegou e conseguiu destruí-lo com um ataque. O robô caiu para o mar, mas graças a esse ataque, agora sua armadura tem apenas 40% da energia. Ele tem que ser rápido para derrotar todos esses agentes da Hydra. Os agentes imediatamente começaram a atacar o Homem de Ferro, que teve que desviar dos disparos e tentar destruí-los também. Com muitos equipamentos, ele conseguiu destruir as armas desses agentes da Hydra e derrotou todos com extrema facilidade. O invencível Homem de Ferro, entretanto, não estava preparado para outra surpresa. De dentro daquele robô gigante, saíram mais 3 pequenos robôs. Tony agora só tem 32% da bateria de sua armadura e esses robôs estão prontos para destruí-lo. Nick Fury e os outros agentes da SHIELD ainda estão no porta-aviões voador muito longe daquele lugar, mas já sabem que o Homem de Ferro chegou nas Nações Unidas. Ele estava sendo nesse momento derrotado por aqueles robôs e seus escudos de energia não estão funcionando por causa dos níveis baixos de bateria. Aqueles robôs utilizam todas as suas armas para atacar o Homem de Ferro, que tenta se defender, mas acaba sendo pego por um deles. A inteligência artificial da armadura do Tony, chamada Jarvis, conseguiu analisar a tecnologia desses robôs e descobriu que a Hydra está utilizando uma tecnologia construída pelas indústrias Stark. Tony fica com muita raiva e eles estão utilizando sua própria tecnologia contra ele, mas mesmo assim ele vai continuar no ataque e percebe que esses robôs até mesmo têm o mesmo escudo de energia que ele. O Homem de Ferro não conseguiu penetrar sua própria tecnologia e está sendo derrotado pelos robôs. Enquanto isso, Pepper e Rhodey estavam preocupados com ele. Mesmo que a armadura seja invencível, Tony Stark não é perfeito e vai acabar perdendo a paciência por causa da tecnologia que foi roubada dele. O Homem de Ferro ainda continuava no ataque e conseguiu arremessar um robô contra o outro. Em seguida, ele escaneou a armadura e se aproximou para remover uma parte importante produzida pelas indústrias Stark. Depois, o outro robô o atacou pelas costas e um dos agentes da Hydra se levantou nesse momento para destruir o Homem de Ferro, mas por algum motivo, outro agente da Hydra o atacou pelas costas e o derrubou. Esse agente disse que ainda não é a hora de eliminar o Homem de Ferro. Tony continuou atacando o próximo robô, mas o escudo não permitia que ele fizesse nada, e durante um ataque de sorte,
sorte, o Homem de Ferro conseguiu destruí-lo utilizando os propulsores das botas da armadura. Em seguida, ele foi acertado por um míssil. Um outro robô ainda está de pé. Por sorte, os agentes da SHIELD chegaram nesse momento para ajudar o Homem de Ferro. O porta-aviões voador também está ali. E lá de dentro desceram vários homens utilizando armaduras parecidas com a do Homem de Ferro. Eles mandam o próprio Homem de Ferro sair daquele lugar imediatamente, pois a SHIELD vai tomar conta dessa situação. A armadura do Homem de Ferro está com apenas 22% de capacidade, e seu maior ataque estará disponível apenas daqui a 2 minutos. Tony então mandou sua inteligência artificial escanear aquelas armaduras e descobriu que todas elas estão utilizando tecnologia das indústrias Stark. Ele ficou muito irritado, pois a SHIELD está roubando tecnologia dele também. E vendo o que estava acontecendo, Nick Fury mandou que seus agentes da SHIELD não atacassem o Homem de Ferro. Eles têm que apenas pedir para que ele vá embora. Mas nesse momento, um daqueles robôs da Hydra conseguiu se levantar. O Homem de Ferro, percebendo isso, queria atacá-lo, mas os agentes da SHIELD não perceberam que o robô estava atrás e começaram a atacar o Homem de Ferro. Ele fez de tudo para se defender. Depois teve que derrubar alguns dos agentes da SHIELD para poder atacar aquele robô que sobrou com o seu mais poderoso ataque, que terminou de carregar. Isso funcionou. Aquele robô foi completamente destruído e a armadura do Homem de Ferro até mesmo reiniciou. Muito irritado, ele pegou um pedaço de um dos robôs dos agentes da SHIELD e invadiu o porta-aviões voador. Ele exigiu que Nick Fury dissesse como ele conseguiu roubar sua tecnologia, e todos os agentes dentro do porta-aviões voador queriam prender Tony Stark, mas Nick Fury os mandou ficarem quietos. Ele então explicou que essas armaduras foram construídas com tecnologia que eles compraram das indústrias Stark, apenas foi tudo modificado. Eles não roubaram nada, mas mesmo assim, Homem de Ferro diz que com certeza é culpa deles. A SHIELD deve ter vazado a tecnologia e a Hydra conseguiu obtê-la. Agora, eles têm armas capazes de destruir o planeta. A SHIELD tem que parar de construir objetos letais imediatamente, mas Nick Fury fala que esse não é o caminho certo, sem contar que o Homem de Ferro sozinho não pode lidar com todo o crime do planeta. Ele precisa de mais ajuda. Homem de Ferro então foi embora e Nick Fury mandou chamar a Viúva Negra. Enquanto isso, lá embaixo, todos aqueles agentes da Hydra foram presos e parece que um deles gostou disso. Homem de Ferro voltou para casa e quando chegou, seus amigos falaram que ele não pode fazer essas coisas sozinho. Atacar robôs gigantes e agentes da Hydra é uma coisa muito perigosa. O mundo não pode ficar inteiro nas costas do Homem de Ferro, mas Tony Stark fala que pode sim. Ele agradece a ajuda de seus amigos, mas ele vai continuar fazendo o que faz. Enquanto isso, vemos que a SHIELD foi levar aqueles agentes da Hydra para serem presos em uma das maiores prisões do planeta. Essa prisão foi completamente desenhada pelo próprio Tony Stark para conter os maiores supervilões do mundo. Os agentes da Hydra ficarão ali por toda a sua vida. E enquanto isso, Nick Fury e Maria Hill vão visitar um dos maiores líderes da Hydra. Ele se chama Baron Wolfgang e está preso naquele lugar há muito tempo. Enquanto isso, vemos que um daqueles agentes da Hydra que estava sendo levado para dentro da prisão tinha um plano. Ele escondeu objetos letais dentro de suas algemas e conseguiu se livrar. Com facilidade, ele derrotou todos os guardas que estavam naquele lugar e se preparou. Nick Fury e Maria Hill saíram de dentro da cela do Baron Wolfgang, sabendo que ele deve estar planejando alguma coisa, e nesse momento os alarmes começaram a tocar. Aquele agente da Hydra apareceu. Nick Fury já o conhecia como o Ceifador. Tudo isso foi planejado. O ataque contra as Nações Unidas era apenas para invadir essa prisão e libertar o Baron. A luta começou imediatamente, mas o Ceifador conseguiu derrubar Nick Fury e Maria Hill. Ele então invadiu o lugar onde Baron estava preso e conseguiu libertá-lo, lhe dando seu poderoso objeto letal. Com ele, Baron consegue sugar a energia vital dos agentes da SHIELD e voltar a ser jovem. Os dois estão escapando daquela prisão com extrema facilidade, mas Nick Fury ainda não desistiu. Ele veio correndo lá de dentro e conseguiu saltar no topo do carro que eles estavam utilizando. Baron conseguiu sugar um pouco da energia vital de Nick Fury, que ficou de cabelos brancos, mas conseguiu arremessá-lo para fora do carro. Os agentes da SHIELD imediatamente o prenderam. Agora, Nick Fury terá que lutar contra o Ceifador. É uma batalha impressionante em cima do carro voador. Por várias vezes, Nick Fury quase é eliminado e até mesmo caiu lá de cima, mas deixou uma bomba que explodiu o veículo e derrubou o Ceifador. Nick Fury então pôde capturá-lo
e disse para ele depois que essa ideia foi a mais burra de todas. Ele invadiu a prisão mais segura do mundo e agora vai ficar ali para sempre. Maria Hill está impressionada. Será que todas as outras prisões da SHIELD ao redor do mundo são como essa? E Nick Fury disse que são ainda piores. Todas as 4 prisões possuem supervilões cada vez mais poderosos. Enquanto isso, um homem suspeito chegava até a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, quando, através das ruas da cidade, um policial o avistou e resolveu parar para persegui-lo. Esse homem saiu correndo para escapar das autoridades e algo terrível quase aconteceu, pois ele é o famoso Dr. Bruce Banner, o homem que quando se irrita se transforma em um monstro imparável, que por sorte dessa vez não foi ativado. Bruce percebeu que existem várias armas do exército naquela cidade, parece que estão atrás dele. O general Ross está dentro de um tanque de guerra procurando por Bruce Banner. Ele diz que dessa vez conseguirá destruir esse monstro e vai utilizar todos os recursos do pagador de impostos que ele puder. Enquanto isso, Bruce Banner utilizava seu computador para fazer suas pesquisas na internet e encontrar a pessoa que ele quer visitar, o Homem Absorvente. Bruce conseguiu detectar emissões de radiação gama vindas do corpo do Homem Absorvente e chegou até o restaurante onde ele estava almoçando. Lá, Bruce se apresentou e disse que conhece ele e pode ajudá-lo. Ele sabe que o Homem Absorvente foi transformado pela SHIELD dentro de uma das prisões, onde eles transformam várias pessoas em monstros, mas Bruce pode ajudá-lo. Porém, o Homem Absorvente não quer ajuda e começou a atacá-lo. O que ele realmente deseja é lutar contra o monstro que habita o interior do Bruce Banner. E é isso que ele conseguiu. O doutor começou a se transformar no gigantesco Hulk. A luta entre ele e o homem capaz de se transformar em qualquer material do universo começou imediatamente. O gigantesco monstro verde é extremamente poderoso e com muitos ataques conseguiu enviar o Homem Absorvente direto até o meio do deserto. Os militares já ficaram sabendo dessa batalha e estão indo até lá para capturar os 2 monstros. A batalha entre eles é impressionante. O Homem Absorvente absorveu o metal de uma placa que o Hulk estava utilizando para combatê-lo e disse que a fofoca que os prisioneiros estavam contando lá dentro da prisão era verdade. O Hulk se transformou em uma criatura fraca e o Homem Absorvente tem certeza que poderá derrotá-lo. Ele o acertou com muitos golpes extremamente poderosos e disse que essa ideia que o Hulk teve de proteger as pessoas é uma ideia completamente idiota, pois seres humanos normais acham que o Hulk é muito mais monstro do que o próprio Homem Absorvente. E depois continuou atacando, mas o Hulk se irritou. Ele conseguiu se defender e atacar o Homem Absorvente. É uma luta realmente impressionante. Depois de receber muitos golpes, o homem acabou absorvendo a rocha daquele lugar para transformar seu corpo e continuar atacando o Hulk. Só que essa foi uma ideia muito burra. Hulk consegue destruir a rocha em seu corpo com extrema facilidade e está pronto para esmagá-lo, porém foi impedido pelo exército que acabou de chegar. Eles enviaram um míssil em direção aos 2. O Hulk não foi afetado pela explosão, mas o Homem Absorvente sobrou apenas a cabeça dele. O exército está todo ali. General Ross ordenou que os robôs Hulkbuster atacassem o gigante Esmeralda. Hulk foi acertado por muitos disparos e fez de tudo para se defender, destruindo alguns helicópteros. Com a arma de um desses helicópteros, ele atingiu os robôs que estavam o atacando e conseguiu destruir alguns. Com essa mesma arma, ele derrubou um helicóptero e o General Ross queria que o exército continuassem atacando, mas eles receberam ordens da SHIELD para parar agora, pois 2 agentes da SHIELD chegaram, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Eles têm ordens para capturar o Hulk e vão tentar fazer isso imediatamente. Os 2 pularam de dentro de um avião e o Gavião Arqueiro acertou 2 flechas explosivas no Hulk que não surtiram efeito. Hulk avisa que é melhor eles correrem, pois agora ele está irritado, mas eles não fizeram isso. Viúva Negra começou a atacá-lo e desviar de seus golpes, e depois o Gavião Arqueiro conseguiu até mesmo congelá-lo com uma de suas flechas, mas isso não funcionou. Nada consegue parar o Hulk, eles apenas bloquearam sua visão com a explosão de uma das flechas. General Ross manda que eles saiam daquele lugar para que ele possa explodir o Hulk, mas eles não quiseram fazer isso, e o general acabou disparando mesmo assim. Todos vão perder a vida, mas o Hulk pensou rápido e se arremessou contra o míssil para proteger os 2 agentes da SHIELD. Ele tancou a explosão e depois poderia ter fugido, mas resolveu ajudar o avião
avião da SHIELD que estava prestes a cair por causa das rochas que o atingiram. Depois de ajudar esse avião, Hulk acabou sendo acertado pelas costas pela Viúva Negra e por algum motivo desmaiou e voltou a ser o Dr. Bruce Banner. Ele foi levado para o Cubo, a prisão onde todos os supervilões com radiação gama são mantidos. O Homem Absorvente também foi para lá. Lá dentro, um outro doutor amigo do Bruce Banner disse que iria fazer de tudo para curá-lo, mas Bruce falou que já desistiu de se curar há muito tempo. Ele agora quer utilizar o poder do Hulk para ajudar a humanidade, mas o doutor não vai desistir e depois de remover um pouco de seu sangue, prometeu que vai conseguir uma cura. Ele então guardou esse sangue em um lugar secreto e nesse momento o Gavião Arqueiro veio conversar com o Dr. Bruce Banner. Acontece que ele não entendeu por que o Hulk, ao invés de fugir, resolveu ajudar os agentes da SHIELD, e o Dr. Bruce Banner explicou que existe muita coisa que ele ainda não entende, mas o Hulk quer ajudar as pessoas e ele não pode ficar preso naquele lugar, pois a SHIELD vai utilizar seu sangue para produzir outros monstros e isso é algo que não pode acontecer. O Gavião Arqueiro então saiu da cela do Dr. Bruce Banner e do lado de fora ele viu que a Viúva Negra estava invadindo um certo lugar. Acontece que ela foi exatamente para onde aquele médico guardou a amostra de sangue do Bruce Banner e roubou essa amostra. Ela então fugiu daquele lugar e o Gavião Arqueiro vai segui-la para ver o que está acontecendo. Ele foi até o avião da SHIELD e utilizou o computador para invadir a base de dados da Viúva Negra e descobriu que ela estava se comunicando com agentes da Hydra. Parece que ela trabalha para esses supervilões e roubou o sangue do Dr. Bruce Banner para eles. O Gavião Arqueiro vai ter que ir atrás dela para impedi-la. A mulher estava dirigindo em alta velocidade através do deserto e chegou até o lugar marcado para entregar a amostra de sangue para os agentes da Hydra. Porém, o Gavião Arqueiro não vai permitir que isso aconteça. Ele disse que está ali para impedi-la, mas aí nesse momento aconteceu algo impressionante. Viúva Negra disse que o Gavião Arqueiro estava trabalhando para a Hydra e ela descobriu tudo. Os outros agentes da SHIELD chegaram. A Viúva Negra derrubou aqueles agentes da Hydra e depois que o Gavião Arqueiro terminou de lutar contra os agentes da SHIELD, ela o atacou e o desmaiou. Depois disso, revelou que está trabalhando para a Hydra e vai levar a amostra de sangue até eles. A história então acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo.